Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Justiça, responsabilidade, cuidado com o próximo, como a fé em Deus deve influenciar a maneira como tratamos as pessoas. Uma vida com Deus também se revela nas atitudes de justiça, de responsabilidade no dia a dia. O nosso capítulo de hoje vai falar sobre isso, Êxodo capítulo 21. Eu sou Sandra Reis, estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e espero que você esteja aí com a sua Bíblia, seu caderno para anotar as lições e praticar, porque ler a Bíblia é para que a minha vida tenha transformações. Então, eu preciso desse lugar de entender o que esse texto traz de lição para a minha vida. Vamos à nossa leitura de hoje? Êxodo capítulo 21, os mandamentos sobre os servos. São essas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no sétimo ano será liberto sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá a liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: Eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo para toda a vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso será deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, dê a ela os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas três coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Sobre ferimentos pessoais. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo, ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Se dois homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido. Se o outro se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala, todavia ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e, como resultado, o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o homem daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida.
contusão por contusão. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo como compensação pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se, todavia, o boi costumava chifrar, e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Caso, porém, não lhe peçam pagamento, poderá resgatar sua vida pagando o que for exigido. Caso, porém, lhe peçam um pagamento, poderá resgatar sua vida pagando o que for exigido. Essa sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo cuidado de tampá-la, e um jumento ou boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outro e o matar, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais, tanto o valor do boi vivo quanto o do animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, este terá que pagar boi por boi e ficará com o que morreu. O capítulo 21 traz esse lugar de cuidado de Deus com o povo de Israel, após ele estabelecer os mandamentos e estabelecer os princípios espirituais fundamentais. E aqui Deus traz as orientações práticas para organizar a vida social do povo. Essas leis, dadas através de Moisés, tinham o objetivo de orientar a convivência, a justiça, a responsabilidade entre os seres humanos. Estes temas abordados são leis sobre servos, responsabilidades por dano, respeito à vida humana e a necessidade de justiça nas relações. Naquele contexto antigo, essas leis eram importantes para estabelecer limites, proteger a dignidade das pessoas dentro da sociedade. Então, Deus estabelece leis, tempo de serviço, garantindo que eles não fossem explorados permanentemente. E também o princípio da proteção à vida, mostrando que a violência e abuso não eram aceitáveis, assim como não são aceitáveis hoje também. E essas orientações eram importantes, não apenas para a espiritualidade do povo, mas como elas teriam as relações, como elas viveriam, trabalhariam essas relações. Deus não deseja que a sua fé se reflita em uma vida de justiça. Pensar em responsabilidade. Vamos pensar que ele traz essa determinação para não me pautar só nisso, mas é que isso, a justiça, a responsabilidade, o respeito ao próximo me auxilia na vida espiritual. Então, eu tendo respeito, eu tendo responsabilidade, eu entendendo essa relação de fé, de justiça, de respeito, tudo isso está linkado. Não é viver só por fé, não. Tudo isso junto me auxilia na vida espiritual, na vida espiritual. E a fé aparece nas nossas atitudes. Não basta eu conhecer os princípios de Deus, é necessário viver esses princípios na minha relação diária, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, com as pessoas da igreja. Honestidade, respeito, responsabilidades fazem parte de uma vida alinhada com Deus. E muitas pessoas acham que é só ter fé. Não.
tem muito mais coisas atrás disso. Deus se importa com justiça, sim. As leis mostram que Deus deseja uma sociedade onde as pessoas sejam tratadas com dignidade. E isso nos lembra da importância de agir com integridade em todas as áreas da nossa vida. Nossas ações têm consequências. Muitas leis nesse capítulo mostram que cada atitude gera uma responsabilidade. E na nossa vida diária, nossas escolhas impactam não apenas em nós, mas também nas pessoas ao nosso redor, com quem convivemos no nosso dia a dia. Cuidado com o próximo é parte da vida espiritual. Não adianta eu pensar que só ser justo, só ter fé, só ser responsável, não, é todo um conjunto. Uma fé verdadeira gera compaixão, gera respeito, gera responsabilidade. Aprender a lidar com conflitos e responsabilidade de forma justa fortalece a nossa maturidade emocional. A espiritualidade verdadeira se manifesta nessas pequenas atitudes do nosso cotidiano. Os nossos relacionamentos são saudáveis se construídos no respeito, na verdade, na responsabilidade. Viver de forma justa é uma maneira de refletir o caráter de Deus em mim e nas pessoas ao meu redor. A fé não é apenas uma crença, é uma prática diária. Justiça, misericórdia caminham juntas. Cada atitude revela o que existe aqui na minha mente. Deus se importa com a forma como eu trato as pessoas, como eu me relaciono com elas. E nesse texto está muito implícito esse lugar de respeito, de responsabilidade. As atitudes do dia a dia refletem os valores de justiça e respeito que Deus ensina. Essas atitudes fazem parte da sua vida, da sua rotina, do seu dia a dia. Quando vivemos com justiça e responsabilidade, mostramos ao mundo o caráter de Deus em nós. Que Ele possa te auxiliar todos os dias, que você tenha esse lugar de responsabilidade, de respeito, de dignidade, de justiça com todas as pessoas que fazem parte da sua vida, aquelas pessoas que caminham com você na sua casa, no trabalho, no exercício do seu ministério. Se isso faz parte da sua vida, com certeza você está refletindo e trazendo ao mundo caráter cristão, que ele possa abençoar sua casa, sua família. E, como eu sempre peço, não deixe de ler a descrição aqui do vídeo, conhecer os nossos projetos, fazer parte dos projetos, divulgar também o canal para as pessoas que ainda não conhecem, para que muitas pessoas venham também ler a Bíblia conosco. Até nossa próxima leitura da Palavra de Deus.